Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 1º de novembro, iniciando aí o mês, e o mês começou bem, com alta de 0,88% para o Ibovespa, ainda está dentro do leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato para se inscrever aqui no meu canal Dalto Vieira Investe no YouTube. Canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se, é só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, que vai aparecer a opção para você clicar aí e se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações ativado. E para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, informações relevantes e carteiras de ações, hoje teve a atualização da carteira para novembro, a carteira mensal, e segunda-feira tem a atualização da carteira exponencial, que é a carteira semanal. Então, clicando aqui, seguindo os procedimentos, você vai, clicando aqui no card aqui na parte superior, você vai seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar, além do Ibovespa, vou falar dos futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, e destacarei MRV3, CSAN3, BRAP4, DTEX3, STBP3. Depois de STBP3 vou falar de SUSB3 e GGBR4. Começando aqui pelo Ibovespa, então essa alta de 0,88%, na semana alta de 0,75%, pode alterar um pouco a variação, mas o fato é, qual o cenário? Tendência de alta. Qual o cenário aqui também? Tendência de alta. E o que o Ibovespa está fazendo nesse momento? No momento, uma lateralização, ou seja, uma correção no tempo do movimento inteiro aqui de subida. Enquanto não voltar para baixo da mínima dessa semana, ou seja, enquanto não gerar sinal de baixa no gráfico semanal, que é 106,355, que é basicamente essa mínima aqui, segue mais para buscar movimentação para cima, ou seja, mesmo que abra aqui caindo, fique aqui de lado, vai ser melhor ainda para fazer esse rompimento aqui para cima. Mas a última informação que tem aqui no gráfico é uma sinalização positiva, depois de um candle forte para baixo, volta e supera a máxima, faz uma nova máxima histórica com 108,496, mantendo seu viés de alta e o Ibov. Suportes abaixo de 106,355, região mais na faixa de 106 mil pontos, depois na região de 105,400, 105,300. Futuros, mini índice reverteu o candle forte para baixo, superou a máxima do candle anterior, está aqui ainda seguindo o pregão. É importante ressaltar que a partir de segunda-feira, as negociações, o pregão vai ficar mais longo, né? O pregão ali seguindo o horário, a saída do horário de verão dos Estados Unidos, a Bovespa vai passar a fechar, vai abrir às 10, mercado à vista, das 10 às 18 horas. Futuros, mini índice fechando às 18h10 e dólar às 18h15. Então, são essas alterações. A partir de segunda-feira, o pregão vai ficar uma hora mais longo aí no mercado, principalmente no mercado à vista. Então, temos no mini índice o retorno do preço lá para a zona de resistência, ou seja, dá uma pancada para baixo, dá uma pancada para cima, dá uma pancada para baixo, que seria menos provável dar uma pancada para cima. E aqui agora já quase resolveu dar uma pancada para baixo. Veio aqui para baixo, mas se recuperou. O que seria interessante para segunda-feira em termos de operações de compra de day trade? Abre subindo e passa a gerar sinalizações de alta acima desses topos aqui, preferencialmente acima de 109 mil pontos, arredondando, 108.985, ou seja, abre subindo, aqui tem topo também no dia 60, tem esse topo aqui, enfim, abre subindo, gera pivô de alta no gráfico de 10 minutos e a partir daí passa a gerar sinalizações de alta, usando a região dos 109 mil pontos, até um pouco mais para baixo, como um patamar de suporte para gerar a compra de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta. Então esse seria o cenário mais interessante. E para a ponta vendedora? Abre caindo, perde essa região aqui de suporte, região na casa dos 108.580, 108.495, vem para baixo desse patamar, então abre caindo, vem para baixo desse patamar e proporciona o quê? Topo descendente ou pivô de baixa, tentando pegar o quê? Um movimento para congestão, para o suporte da congestão. Qual é o suporte da congestão? Esse aqui, ó. Esse suporte aqui da congestão. Então toda essa região aqui é o suporte da congestão. Onde é que fica essa região? Na casa ali dos 107.355 a 107.285. Então, esse seria o suporte da congestão e a resistência da congestão está aqui mais na faixa dos 109 mil pontos a 109.130. Seguindo para o dólar no pregão de hoje apresentou aqui está apresentando uma queda de 0,5%, o dólar segue naquela movimentação mais lateral, assim como o Ibov vai fazendo algo nesse sentido, só que depois de um movimento forte para baixo, faz uma lateralização, ou seja, quanto maior o tempo ficar aqui, mesmo que gere um movimento subido, o caminho mais provável seria ter um topo descendente, ou seja, porque o mercado vai tendo dificuldade para se ter algum movimento de subida. Mas olhando para o próximo pregão em termos de operações de day trade,
Temos o dólar dentro de um movimento de alta aqui no G60. Parou de cair em cima de um patamar de suporte, gerou sinalização de alta aqui nesse patamar, ou mesmo um gráfico de 30 minutos um pouco antes, e trouxe alternativa de compra através de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos no decorrer do pregão de hoje. Mantendo-se dentro de um movimento de subida, abrindo, subindo aqui, mantendo-se dentro desse movimento de subida no gráfico de 60 minutos, ou seja, abre subindo e passa a gerar sinalizações de alta, preferencialmente acima da região dos 4.006,50, vai ficar mais para se buscar a operação na ponta compradora através de fundo ascendente ou mesmo pivô de alta, melhor ainda se for fundo ascendente. Por outro lado, aquela região dos 4.004, né, tá aqui, ó, brigando com os 4.004. Abre caindo, vem para baixo ali das médias e passa a gerar topo descendente abaixo da região de 4.000 a 3.998,50, vai ficar mais para se trabalhar na ponta vendedora de day trade, topo descendente ou pivô de baixo, porque seria aqui no G60 um sinal de quê? De topo descendente, ou seja, gerou esse topo aqui, aí esse topo seria mais baixo do que esse topo anterior. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentando aqui uma estabilidade, menos 0,1%. Foi lá em cima no pregão de hoje, perdeu força aqui, gerou uma pancada para baixo aqui, só que aí se recuperou um pouquinho e nessa última hora de pregão tá só dando uma olhada para ver se já fechou aqui a Petro, saiu do leilão, já saiu do leilão. Então fechou aqui em cima do suporte do gap em R$ 30,39, então voltando para o gráfico diário, o que era uma leve queda saiu agora do leilão, virou uma leve alta de 0,13%. Então, ativo com candle de indefinição, longo movimento de subida com mínimas ascendentes, perda da mínima deste pregão aumenta a chance de se ter um movimento para baixo ou mesmo aqui ficar de forma lateral fazendo a correção desse último movimento aqui de subida, que aí favoreceria mais operação de compra a partir no decorrer da próxima semana a partir de um fundo ascendente preferencialmente. Então, ativo dentro da tendência de alta, gráfico semanal fechou em alta de 4,03%. Acima de tudo isso aqui, então, ou seja, confirmando o bom fechamento da semana passada, a tendência forte de alta do papel. Então, o papel está muito bem aí em termos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Movimentações para baixo tende a ser mais para a gente planejar a operação de compra em cima de PTR4. Vale 3, pregão de hoje, alta de 2,63% e o ativo conseguiu superar a máxima do pregão anterior, que foi um pregão ruim, porque fechou abaixo das médias, então inclusive até abaixo desse patamar aqui. Só que ela consegue reverter isso, gerar um fundo ascendente, aumentando a probabilidade de quê? De gerar um pivô de alta. Então se ela conseguir na próxima semana romper esses topos aqui, aumentará a probabilidade de subida do preço desse papel, ou seja, superar os 48,80 e melhor ainda se fechar acima dos 48,80. Isso aumentará a probabilidade de subida para vir a fechar esse gap aqui de baixo, lá na casa dos 49,66 a 49,79. Depois disso, resistência de número redondo R$ 50,00 e o ponto mais alto desse topo em R$ 50,30. Então, para quem entrou comprando o ativo nesse pregão, pode trabalhar com stop ou abaixo da mínima desse candle aqui, ou um stop muito longo que ficaria aqui embaixo, em termos de operação de swing trade. Ou se voltar a fechar abaixo da média e gerar nova mínima, também seria outra forma de saída de uma posição comprada em Vale 3. Na semana terminou ali estável, menos 0,25%. Segue brigando aqui, olhando para o gráfico semanal, segue aqui a briga nessa região, as médias mais laterais. Então vai ser importante o papel gerar algum candle aqui de força para retomar inclusive a tendência de alta de médio prazo, que vai acontecer se ela superar os R$ 50,30 nas próximas semanas. MRV3 gerou a nossa saída, um stop de uma venda. A gente fez venda, eu fiz venda aqui ontem no fechamento para baixo ali da média, na possibilidade de se ter um movimento de baixa, respeitar ele a média móvel de 13 períodos. Não aconteceu isso, o ativo abriu e veio forte para cima, acionou a nossa saída aqui, o stop cheio, e essa operação então gerou uma perda de, deixa eu pegar aqui que eu não terminei não colocando aqui, deixa eu só voltar lá para baixo, vamos pegar a última linha. Então, o ativo gerou aqui uma perda de 3,11% e isso representou 0,5% de redução do capital total por conta dessa operação de venda da MRV3. Depois, nós temos uma posição comprada em Cosan, que seguimos comprado no ativo. Já dá para trabalhar com stop aqui para baixo da mínima de hoje, para baixo de 57,40 e 57,39. Fechou bem o pregão com alta de 1,83%. Então, o ativo está bem aí no movimento de subida, conseguiu se firmar acima dessa região, ou seja, superou esse topo, essa resistência com esse candle forte, volta para testar, consegue fechar acima dessa região aqui, ó, região bem testada, e depois gera o candle de hoje, que foi um candle bom. Então, por enquanto,
ponto favorável para a operação de compra que a gente tem em andamento. BRAP4, recomendação de compra no pregão de hoje, basicamente no valor que está aqui o papel. Fechou aqui com alta de 1,78%, também fundo ascendente, e conseguiu voltar a fechar acima dessa região aqui. Eu tinha fechado uma vez abaixo, topo anterior, e agora volta a fechar acima. O que é o melhor para a nossa operação de compra? Ela superar a máxima do pregão de hoje, que aumentará bastante a chance de gerar um novo pivô de alta aqui, um pivô de alta mais relevante, superando os R$ 32,86. Na semana ali apresentou alta de 1,21%. Então, passando os dados aqui dessa recomendação da BRAP4, compra aqui em torno dos 32,57 na superação da máxima do pregão de quinta-feira, 31,79 ponto de stop, risco de 2,39% e objetivo na faixa dos R$ 34,13. Então, objetivo em torno dos 34,13, alocando 21% do capital total. Depois disso, tivemos aqui recomendação de compra na DTEX 3, que fechou um pouco abaixo do nosso ponto de entrada, compra também de fundo ascendente, na expectativa de depois desse longo movimento de subida, que o papel anulou ali tendência de baixa, volta aqui em cima das médias, gera esse candle forte, aí não daria para comprar aqui de imediato, pelo menos aqui nesse candle de imediato, só esse candle, por conta do stop mal posicionado. E aqui, na superação de hoje, já trouxe uma chance de trabalhar com stop abaixo de alguma mínima de um candle, só que eu botei o stop ali na volatilidade desse papel, ou seja, fechou em leve alta de 0,38%, vai ser importante na próxima semana para a expectativa maior de alta desse papel romper essa máxima e retomar a tendência de alta de curto prazo. Quais são os dados aqui dessa compra da DTEX? R$ 13,27, fechou ali em 13,19, stop em R$ 12,97, risco de 2,26% e objetivo em R$ 13,87, alocando 22% do capital total. Outra recomendação de compra é STBP3, fechamento em alta de 2,34%, entrada aqui na faixa dos R$ 7,01, fechou em R$ 7,00. Stop da operação pela volatilidade do ativo, para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos. A ação está dentro aqui de uma tendência de alta, que gera um retorno do preço, que retorna para um patamar ali que tinha voltado a fechar abaixo, nesse pregão aqui, estava se sustentando acima, ó. Estava se sustentando aqui acima e volta a fechar acima aqui, inclusive da média móvel de 13 períodos. Então, em termos de oscilação, testou até outra região aqui que foi de patamar de resistência, que foi superada aqui e veio forte para cima. Então, aqui, nova sinalização de alta, minha expectativa de tentar pegar um movimento de subida nesse ativo. E aí, os dados dessa compra, 7,01, fechamento em R$ 7,00, ou seja, está no preço de entrada, 6,84 ponto de stop dessa operação. Risco dessa operação, tem algum erro aqui na fórmula, depois eu vou verificar. Objetivo na faixa dos R$ 7,27 e carteira na faixa dos 21%. Deixa eu só passar aqui certinho essa questão do risco da operação. O risco é de 2,43%, tá? Risco de 2,43% e alocação de 21% do capital total. Então, esse risco aqui é o tamanho do stop, 2,43%. Seguindo, vamos falar aqui de SUSB3. SUSB3 no pregão de hoje gerou aqui uma forte alta de 7,26%. Só um instante, corrige STBP3 que está com risco errado, o stop errado. Então o SUSB3 gerou uma forte alta no pregão de hoje, essa alta de 7,26%. Semanal dessa ação entre as médias, travado, com zona de resistência importante. Eu vou jogar o semanal do lado de cá. Semanal na faixa dos 35,30, observe que aqui eram os fundos anteriores, ou seja, algumas mínimas, funcionando como resistência. Mais acima tem 36,70, zona de resistência. Então, por enquanto, o papel travado aqui nessa região. Mas o pregão de hoje foi algo realmente muito bom, porque volta para cima do gap, volta para cima de um fundo que foi um fundo ali entre dois topos, ou seja, topo descendente, topo duplo, desculpa, gerou ali uma projeção de queda e agora volta aqui forte para cima, inclusive para cima desses topos anteriores, ou seja, tinha dois topos, tinha esse fundo e agora volta para cima inclusive desse gap. Então, um sinal de bastante força por parte dos compradores, que pode trazer oportunidade de compra. Se for para buscar uma compra aqui nesse ponto, uma entrada aqui nesse nível, tem uma resistência muito em cima e o stop muito longo, mas é uma alternativa de entrada, sendo um pouco mais ousado, entrada ali por volta dos 35 pila e o stop abaixo aqui dessa mínima do pregão de hoje. A outra alternativa seria ou no rompimento disso aqui tudo, que aí o stop vai ficar um pouco mais longo,
que aí botaria o stop pela volatilidade, ou pelo gráfico de 60 minutos, caso ocorra algum tipo de correção aqui, ou mesmo lateral, e depois faça um rompimento, traz a chance de trabalhar com stop mais curto. Se vier um movimento um pouco maior que para baixo, dentro do grande candle de alta do gráfico diário, fundo ascendente no G60 também seria alternativa de compra em cima de SUSB3 na próxima semana. Outro ativo também que gerou um bom pregão, GGBR4. O papel estava numa bagunça aqui no gráfico diário e também no semanal. Dá uma olhada no semanal aqui do papel. Aqui tem uma resistência, tinha uma resistência, né? Que ela vinha com a dificuldade de ficar acima. E o gráfico semanal também com a dificuldade de fechar até para cima da média móvel de 13 períodos. Aí o que ela fez no pregão de hoje? Gerou uma alta expressiva de uma alta aqui de... Opa, joguei no gráfico de 1 minuto, uma alta de 13,57%. Conseguiu aqui fechar em forte alta, pivô de alta já no gráfico diário, pivô de alta no gráfico semanal, ou seja, tendência de alta de curto prazo e tendência de alta de médio prazo em cima de GGBR4. Quais são as alternativas de entrada? Comprar candle de força, que fecha acima dos topos, entrada aí ou aqui ou nessa superação, e stop abaixo dessa mínima. Essa é a primeira forma de entrada. Tem que ver se encaixa para o seu perfil. Segunda forma de entrada, chamado pullback, ou seja, o preço volta aqui para baixo ou no gráfico diário ou no gráfico de 60 minutos para se buscar entrada semelhante ao que eu acabei de comentar na SUSB3. Fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Então essa é outra forma de entrada. Onde é que está a região de suporte agora que seria muito importante esse ativo permanecer acima? É essa região aqui. Mais relevante é essa região aqui, ou seja, ali na casa dos R$ 13,65 a R$ 13,58. Então essa é a faixa de preço que eu considero com maior relevância em termos de suporte, antiga resistência, que caso ocorra um retorno aqui para cá, traz uma chance de buscar uma compra no papel. É Dalton se não retornar o preço aqui para baixo. Tem essa outra alternativa de entrada ou aquela de pivô de alta no gráfico de 60 minutos, entrada já onde ele se encontra, com stop aqui embaixo. Então são algumas possibilidades de compra de swing trade em cima de GGBR4. Então, muito bom o que aconteceu com o GGBR4, que estava bem travado o gráfico e agora alinhado para cima, muito mais interessante para se planejar essas operações da ponto comprador, o semanal fechando acima dessa região que estava com a dificuldade tremenda de ficar acima. Agora é importante que permaneça acima e melhor ainda, né? Que passe a trabalhar acima dos R$14. Aí deixe para trás, passe a usar os R$14 como um patamar de suporte, em vez de ser uma resistência ali na média móvel do gráfico mensal. Aqui está, ó, média móvel do gráfico mensal, média móvel de 13 períodos. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.